Muito bom dia a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem. Mais uma edição do nosso FIS Talks, esse programa de conversas com pessoas destacadas, profissionais, que são protagonistas da saúde brasileira. Hoje nós temos o prazer, a honra de conversar com o professor Rubens Belfort Júnior, que é o professor titular de oftalmologia da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, tem uma trajetória de vida profissional gigante, tem uma biografia escrita muito rica de realizações e é o atual presidente da Academia Nacional de Medicina, um dos postos mais destacados dentro da carreira profissional de qualquer médico de renome, como é o professor Rubens Belfort Júnior. Muito bom dia, professor Rubens Belfort Júnior. Bom dia, é um prazer. Obrigado. Então, vamos conversar um pouquinho, professor Rubens, nessa primeira parte. Eu queria que você conhecesse um pouco da sua vida. Como é que você foi fazer oftalmologia? Eu sei que você tem uma história familiar muito rica de oftalmologistas. Você é um paulista desses tradicionais, de família tradicional de São Paulo, mas seu bisavô ele veio do Nordeste e, muito provavelmente, você tem muitas coisas interessantes para nos contar dessa sua trajetória nessa primeira parte da nossa conversa. Na segunda parte, nós iremos conversar um pouco mais sobre a saúde brasileira, sobre a visão da Academia Nacional de Medicina, enfim, da sua visão pessoal sobre o presente e o futuro. Enfim, você é um homem de muita riqueza interior. Eu sei das suas histórias, a sua tradição, o respeito e a reputação que você tem no ambiente de profissionais de saúde. Muito nos honra, a mim particularmente como médico, muito honra ter uma figura do seu porte, da sua dimensão, dirigindo a Academia Nacional de Medicina. Mas antes da gente falar disso lá no futuro, lá adiante, vamos falar um pouquinho do passado. Como é que foi a sua inspiração? De onde veio essa inspiração para ser essa referência em oftalmologia? Como é que foi a sua vida? O que você fez na sua juventude de interessante que pudesse ser inspirador para tantos jovens que nos ouvem e que nos veem nesse programa FIS Talks? Bom, primeiro dizer que para mim é um prazer. Eu aprendi a te conhecer nesses anos todos através do que você faz e a maneira como você faz as coisas. E então é uma alegria e é uma honra estar aqui com você. E, como você falou, eu sou um paulista típico. Paulista típico geralmente tem um pouquinho de família tradicional e muita coisa de gente de outros lugares do Brasil, né? Então, uma parte pequena realmente está em São Paulo há 200 anos, mas eu tenho antecedentes do Maranhão, da Bahia, da Itália, da Alemanha, de tudo quanto é lugar. Meu bisavô foi do Maranhão para o Rio de Janeiro, se formou engenheiro no Rio de Janeiro, e em 1900 era astrônomo e engenheiro. Veio para São Paulo e trabalhava com lentes, porque ele dava a hora certa da cidade de São Paulo no observatório que ele construiu na Avenida Paulista. Por causa disso, acho que meu avô foi oftalmologista quando terminou medicina. E a tradição vem daí, quer dizer, meu avô oftalmologista, meu pai oftalmologista, eu também, agora tem meu filho. Acho que é por acaso de ouvir história, felizmente ninguém nunca obrigou ninguém a fazer nada, mas as boas histórias, né, acabam dentro da gente. E junto com essas histórias de medicina e oftalmologia, veio também, eu era garoto, a questão da Amazônia. Meu pai fez a tese de livre-docência dele em 1950 e pouco, verificando se o índio é verdade que enxergava melhor do que o homem branco ou não. À época, diziam que o índio enxergava melhor, porque o índio via o macaco muito melhor na floresta do que o homem branco. E o trabalho de livre-docência dele foi mostrar que o índio via o macaco melhor na floresta porque estava acostumado. Do mesmo jeito que a gente vê o sorveteiro melhor na praia do índio, porque, né, tem um fator cultural. Mas então, meu pai conviveu com Noel Núteos, Darcy Ribeiro e todo esse pessoal. E eu, garoto, ouvia isso. E aí, na hora da medicina, eu acabei juntando o interesse da medicina com o interesse da Amazônia. E faz mais de 50 anos que eu trabalho lá. É um trabalho que a gente se orgulha muito na Escola Paulista de Medicina, do Instituto da Visão, e nós temos uma assistência importante em vários lugares.
tratando de levar a melhor tecnologia para aquela região. Temos, inclusive, nos últimos tempos, trabalhado muito com a Marinha Brasileira. Por coincidência, o navio mais importante e bonito da Marinha Brasileira na Amazônia tem o nome Soares de Meireles, que foi o primeiro presidente da Academia Nacional de Medicina. Soares de Meireles é o patrono do serviço médico da Marinha Brasileira. Então, as coisas foram se juntando cada vez mais, né? E a última vez que nós estivemos no Amazonas agora foi em Parintins, em março, logo antes da explosão da Covidemia. E é um trabalho fascinante e uma coisa complementa a outra. Muito interessante. Quer dizer que você vai regularmente à Amazônia em um programa do Instituto de Olhos, aí da sua universidade, que você dirige, e lá você faz um projeto assistencial com as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, ou é só nas cidades grandes que vocês ficam? Como é o projeto em si? O projeto, para começar, é bem moderno. É um projeto da Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal do Amazonas, o Instituto da Visão, que é uma entidade filantrópica privada, e a indústria. A gente acredita muito em parcerias, né? Parceria público-privada e também parceria do não governo com o governo. Ultimamente, muito com a Marinha Brasileira, como eu falei, mas também com o Exército. A gente atua principalmente nas cidades pequenas, nas comunidades ribeirinhas. Tem muito pouco índio, realmente, como tal, naquela região, né? Tem um indivíduo que tem antecedentes indígenas e tal, mas já vive há 1 ou 2 gerações, como os outros brasileiros. A gente produz, então, esse trabalho, mas acredita também que não tem essa história de usar tecnologia antiga, porque a tecnologia antiga não deu certo nem antigamente, agora vai dar menos certo ainda. Então, nós temos, por exemplo, um trabalho super importante de teleoftalmologia, telemedicina. A gente usa recursos disponíveis, cada vez que a internet chega no lugar, a gente usa realmente a internet para ajudar a fazer consultoria diagnóstica e terapêutica, inclusive dando poder para o não especialista. Quer dizer, a tecnologia permite o médico que não é oftalmologista tirar uma fotografia de um problema no olho e mandar para nós. A gente tem um centro de leitura, a gente devolve a informação. Então, isso é um exemplo do que a gente faz, mas também tem residentes da Amazônia, residentes nossos que participam. Nós temos um trabalho também super interessante em Rondônia, tem uma cidadezinha em Montenegro. Não tem oftalmologista lá. Então, os médicos usam o nosso sistema de informação para receber informação, tratar os pacientes que eles podem tratar, ou referir para exame aqueles que mais necessitam. É toda uma rede de infraestrutura. O ano passado, nós ganhamos o maior prêmio de oftalmologia do mundo, 1 milhão de euros, junto com mais 2 entidades, por ser o trabalho no mundo inteiro mais importante nessa área assim, de aplicação da oftalmologia para melhorar a visão das populações. Que legal. E aí, então, vocês fazem esses são mutirões, eventualmente, mas tem um programa regular de suporte que agora vocês estão embarcando tecnologia do tipo telemedicina, telediagnóstico, para dar suporte aos médicos locais. E quando vão lá, fazem aquilo que precisa ser feito, cirurgias ou coisas agudas que possam dar apoio. Seria esse. E isto é financiado através das parcerias públicas-privadas. E você tem esse ânimo todo, apesar da sua carreira profissional ser tão grande, tão exitosa, tantos compromissos, é presidente da Academia Nacional de Medicina, dá aula, atende os seus pacientes privadamente. Você tem uma vida muito, assim, uma agenda muito complicada, muito cheia. Eu mesmo estou vendo isso, a gente está tentando já há algum tempo fazer esse encontro, e nós temos que terminar logo, você já tem um outro encontro com a Colômbia e tal, e ainda assim você encontra um tempo na sua agenda para se dedicar a essas causas humanitárias, eu diria até. Essa questão humanitária, ela foi herdada dos seus pais também, Rubem? Foi assim que você cresceu na sua família? O teu pai tinha essa visão de compartilhar o lado da compaixão, do humanismo com o lado profissional médico, sempre são coisas absolutamente indissociáveis, né? Você ter compaixão, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Isso faz parte da sua formação familiar, né? Essa influência é mais do seu pai, é da sua mãe, ou é de todos na família? Como é que foi essa sua... Isso é muito, muito bom a gente saber, porque o jovem que está vendo isso hoje, que vai fazer medicina, eu tenho percebido os jovens com uma tendência muito forte de procurar
a especialidade que dá mais dinheiro. Essa tem sido uma lógica, é aquela que requer mais equipamentos de investigação diagnóstica. Muitos, não são todos, vamos também não ser injusto com a juventude. Mas alguns, uma boa parte dos jovens que vão para a medicina hoje, eles às vezes pensam que a medicina é só fazer diagnóstico com equipamento e faturar. Não, tem um lado humano, um lado importantíssimo, que é esse que você vai nos falar um pouquinho mais. Como é que você construiu dentro do seu caráter esse lado humano tão bacana, tão assim bonito de se ouvir e de se servir de exemplo para todos? Bom, até parece que a tua agenda é fácil, né? Acho que nós todos temos uma agenda complicada, mas acho que a gente tem que viver a vida que a gente acha que vale a pena. É difícil dizer. Eu tive um avô comunista e um avô fascista. Eu acho que eu tive a sorte, então, de ser vacinado tanto contra o comunismo quanto contra o fascismo quando eu era criança, né? Minha geração é a geração da ditadura. Eu fui preso durante a ditadura porque nós acreditávamos que tinha que ter uma atividade política que o governo não gostava, mas, ao mesmo lado, que eu via um lado, eu via o outro, e eu acho que a maior parte dos médicos, sem dúvida nenhuma, continua da maneira que era antes. O médico se interessa em ajudar os outros. Que eu costumo dizer que a medicina de 3.000 anos tem em comum com a medicina de agora é o ato de ajudar os outros. Quer dizer, ajudar os outros a viverem melhor é a essência da medicina. Isso continua. Claro que o indivíduo que quer ganhar dinheiro é melhor escolher outra profissão, até porque se ele vem com aquela ideia que vai conseguir ganhar muito dinheiro quanto a geração anterior, provavelmente ele está no rumo errado. Até porque você verifica, tem muitos estudantes de medicina, quando você pergunta qual é a especialidade que você quer ter. Eu quero ser empreendedor. Como é que é? Eu quero ser empreendedor. Porque na cabeça do pessoal, empreendedor quer dizer ser rico. Ele não entende que a maior parte dos empreendedores não fica rico, né? Então, precisa tomar cuidado com essas distorções do mercado. A medicina americana é uma medicina muito ruim em vários aspectos. Agora, a medicina cada vez mais é melhor, a medicina cada vez tem mais poder de ajudar as outras pessoas. O médico do futuro vai se realizar muito mais, né? Ajudando crianças e adultos, ajudando a prevenir doença na geração seguinte. A medicina é fantástica. E acho que essa é a mensagem para a nova geração, o pessoal que está querendo estudar e ser médico ou não, e ver com essa questão do Covid, como melhorou a percepção da garotada, dos adolescentes em relação à medicina. Está aumentando o número de jovens que se interessam pela medicina e pela saúde. Não é só se interessar mais pelo dinheiro, né? E é uma nuance importante. Eu acho que você fazer medicina para ganhar dinheiro é terrível. Agora, você fazer uma medicina que você não pode também ganhar dinheiro é igualmente terrível. O sistema tem que propiciar ao médico a condição que ele precisa para exercer bem a profissão e viver bem. Mas não pode ser aquela ganância, né, de entrar na medicina para ganhar dinheiro, ponto. Eu acho que a diferença é uma diferença aparentemente pequena, mas é muito grande. Muito interessante esse olhar da medicina de hoje. E eu acho que você tem razão, a Covid-19 ela é uma tragédia para o mundo, sob qualquer aspecto. Mas, de toda maneira, ela parece ter servido, aqui no nosso caso, para mostrar um pouco esse Brasil profundo, mostrar as entranhas, as desigualdades, as assimetrias existentes. E também, eu acho que para os profissionais de saúde foi um ganho assim de percepção da relevância do papel de cada um, do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do nutricionista, do psicólogo, do farmacêutico, do fisioterapeuta e muito do médico. Eu acho que todos nós saímos melhores do que entramos nessa pandemia, não é? Eu acho que você tem razão, a carreira profissional ela precisa ser reconhecida de uma forma distinta da que é hoje. Mas se você olhasse assim para a Covid, o que você acha que nós aprendemos, ou pelo menos o que nós não deveremos repetir de erro numa hipótese de uma epidemia nova com a mesma dimensão
e gravidade dessa. Como é que você percebeu essa Covid? Como é que você ficou na sua vida pessoal? Você ficou em casa? Você ficou confinado esse período todo ou não? E o que você acha que faltou para que nós pudéssemos reduzir um pouco tanta dificuldade que a gente percebeu existir nesse período que estamos vivendo, hein, Rubem Belfort? Bom, é uma pergunta complexa, né? E vamos lá. Primeiro, eu acho que não vamos ter ilusão de que a gente vai voltar ao mundo de antes. Aliás, não vale a pena voltar ao mundo de antes. A gente tem que tratar de voltar a um mundo normal, como antes, mas diferente e melhor. Na área de medicina, alguns mitos realmente eu acho que estão sendo destruídos. Uma é fundamental, é dizer que a telemedicina, a teleoftalmologia não deve existir. Isso é interesse corporativista de médicos e algumas estruturas médicas, levando em consideração o interesse deles e não o interesse da sociedade. Nós temos no Instituto da Visão, por exemplo, mais de 80 mil pacientes atendidos com teleoftalmologia, tudo pelo SUS, tudo pelo SUS. E essa é uma outra lição da covidemia, né? Todo mundo entendeu a importância de ter um sistema de saúde único e forte. O Sistema Único de Saúde, para mim, é como o metrô. Claro, tem que ter Uber, tem que ter táxi, quem quiser ter helicóptero pode ter, mas se você não tiver um sistema de transporte público de massa na cidade, ela não funciona. E sem o SUS, o privado atrapalha. Sem o metrô, o Uber não sobrevive. Então, é fundamental a gente ter um sistema único de saúde moderno, um sistema único de saúde que não seja estatizante, mas seja republicano, um sistema único de saúde que consiga integrar com ética o interesse da sociedade com a ajuda de grupos financeiros privados, até para aumentar o rendimento. Então, essas são lições importantes. Uma outra lição que eu acredito, espero, que tenha realmente ficado forte no Brasil, é que o médico não é melhor que o outro profissional de saúde. O médico é o mais caro, o médico é o que demora mais. E por isso, geralmente, é mais bem preparado e por isso, geralmente, acaba numa posição mais alta. Porém, ele não deve ocupar a posição mais alta só porque ele é médico. Cada vez mais a equipe de saúde é formada por diferentes especialistas e todos extremamente competentes. Eu não vou ficar contra o funcionário do Ministério da Saúde que está responsável pela vacina, agora porque ele é veterinário, ele é fonoaudiólogo ou psicólogo. Eu vou ficar contra ou a favor pela capacidade dele, não pelo diploma que ele tem. Então, esse é um mundo cada vez mais forte também dentro da saúde. Eu acho que esse é um conceito que a gente tem que levar em consideração. O ensino também está sendo revolucionário, quer dizer, os métodos tradicionais de ensino estão sendo abolidos e substituídos por outros. Acabar com essa história que o indivíduo tem que frequentar uma atividade presencial. Não, dependendo da atividade, ele não precisa ter a parte presencial. Ele tem, claro, que continuar a ver paciente, tem, claro, que ter o médico do lado do estudante de medicina, mas o contexto é totalmente diferente. Aliás, isso já está mudando, isso vai mudar. As pessoas, querendo ou não, já estão sendo obrigadas a encarar essa nova realidade. Eu também tenho o sentimento de que isso é uma... Até essa Covid mostrou isso, da importância da equipe multiprofissional, interdisciplinar, de valorar as pessoas, desde o porteiro, do acolhimento e da comunicação bem feita, que eu acho que isto é uma falha do nosso sistema de saúde. Aliás, de uma forma em geral, as comunicações no Brasil não são adequadas, mas muito especialmente neste período de tanta gravidade, uma boa comunicação entre todos, uma capacidade de identificar as qualidades profissionais de cada um, para você poder integrar todo mundo naquilo que ele tem de melhor. Enfim, faltou algumas coisas que eu entendo que nós poderemos estar conversando um pouco mais já no nosso... Integrar, né? Se você me permitir, integrar. Vou lhe contar uma coisa que recentemente, há 3 semanas, eu descobri. Esse negócio de a gente usar máscara. Estou de máscara, o paciente está de máscara. Eu lido com frequência com pacientes idosos que enxergam mal. Como eles são idosos, com frequência eles ouvem mal também. Com máscara, ele não consegue ver o meu lábio. Então, a comunicação é muito complicada. Com frequência, eu agora estou fazendo o seguinte, eu faço a consulta presencial
de máscara, ele de máscara, marco depois um FaceTime ou qualquer outro tipo assim, mais tarde com o paciente, ele fala, ai, doutor, que bom ver o senhor na minha frente, eu estou vendo a sua boca. Eu estou Então, conseguindo ler. a comunicação é ajudada pela tele. Não é aquela história, a telemedicina afasta o doente, coisa nenhuma. Você tem a presencial, mas tem a tele também. Você faz a consulta direitinho, quando o paciente volta, ele volta pelo eletrônico. Você mostra o exame e o paciente vê a tua cara grande, vê o lábio mexendo. Então, essas técnicas de comunicação vieram para ficar. Entendeu? Perfeito. Muito bom, professor Rubens Belfort Júnior. Chegamos ao final da primeira etapa do nosso encontro. Nós vamos já, fiquem conosco, porque o professor Rubens vai continuar conversando e nós estaremos, daqui a pouco, gravando e reproduzindo brevemente a segunda parte desse nosso encontro com o professor Rubens Belfort Júnior e sua trajetória na vida da saúde brasileira. Muito obrigado a todos e fiquem conosco, que em breve teremos a segunda parte.